Sejam bem-vindos ao podcast da editora da UERJ. A cada episódio, nós trazemos autores, organizadores e especialistas de todas as áreas a fim de conversar sobre os livros do nosso catálogo. Neste episódio de estreia, contamos com a presença do atual diretor da editora da UERJ, o professor João Ferri Júnior, doutor em Ciência Política pela City University of New York e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa vinculado ao Instituto de Estudos Sociais e Político, o IESP. Professor, na sua opinião, qual o papel de uma editora de uma universidade pública? Oi, gente, é um prazer participar do primeiro podcast da EduERJ, ou seja, inaugurar essa série de podcasts da EduERJ, que eu espero que tenha vida longa. E também é um prazer poder conversar um pouco sobre a EduERJ, sobre a editora que eu, na verdade, comecei a coordenar, né? Assim, assumi o posto de editor executivo agora em janeiro de 2020, né, com o começo da reitoria do Ricardo Lodi. O papel de uma editora universitária, eu acho que é, cada vez mais, ser um canal de publicação de trabalhos acadêmicos de qualidade, né? Eu digo isso porque, assim, eu acho que vigorava até algum tempo atrás uma ideia de que editoras universitárias elas eram assim umas operações acanhadas que tinham como objetivo uma coisa muito paroquial, que é publicar a produção dos professores da universidade mesmo. Mas eu acho que cada vez mais as principais editoras universitárias do Brasil, né, assumem para si um papel, né, uma missão que é de competir pela publicação dos melhores trabalhos acadêmicos e assim pela atenção do público também e abrir, né, o seu catálogo, sua distribuição de livros, sua venda de livros para o maior número de pessoas possíveis, né, para a comunidade acadêmica, não só acadêmica, mas de interessados, de estudiosos do país inteiro e que sai internacional. Então, ainda que nós estamos presos às publicações em língua portuguesa, que a gente não temos nenhuma restrição a isso, mas é a maioria das publicações que a gente faz, né, a imensa maioria. Mas eu acho que é esse papel, na verdade, de competir com as melhores editoras universitárias brasileiras pela publicação de trabalhos acadêmicos de qualidade, portanto, de autores do Brasil inteiro também, e até de fora, né? E ao fazer isso, eu acho, cumprir também a missão de elevar o nome da UERJ, né, e colocá-la, eu acho, a par com as melhores universidades do Brasil, que é esse, eu acho que o papel e a situação que a UERJ deve ter. Então, acho que todo mundo na UERJ deve ter esse tipo de ambição, né, de levar a nossa universidade à excelência e colocar ela par a par com as outras instituições que praticam as mesmas, que se organizam pelos mesmos critérios de excelência. Qual foi o seu maior desafio, além da pandemia, ao assumir a editora da UERJ? Eu acho que, na verdade, o maior desafio, seja com a pandemia ou sem a pandemia, é, de fato, mudar a cultura organizacional da editora para, eu acho, estar capacitada para perseguir essa missão de se colocar no cenário brasileiro em competição com as outras editoras universitárias, né? Porque eu acho que, assim, você precisa realmente, para fazer isso, você precisa... Estamos fazendo, então, colocando em curso, né, uma revisão dos processos de submissão de propostas, né, um sistema de pareceristas para as propostas bastante sério, que usa, inclusive, ferramentas computacionais para procurar pareceristas adequados, né? E aí também organizar a produção e o setor editorial de maneira que ele possa dar conta da demanda que vem por aí. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos uma nova campanha de admissão e em menos de um mês eu acho que já recebemos mais de 50 propostas. Então isso vai fazer com que o volume de
coisas com que a gente está trabalhando vai aumentar, né? Então, isso é... Mas a gente vai fazendo isso aos poucos, eu acho que e os resultados têm sido ótimos até agora. Quais parcerias estão nos seus planos? Hoje em dia, as parcerias são fundamentais para você, inclusive, atingir essa missão, cumprir essa missão de levar o nome da EduERJ e da UERJ a lugares em que ele não estava antes, né? Um pouco para citar, parafrasear Star Trek. Mas, então, nesse sentido, a gente está consolidando as parcerias internas que a gente tem, que já estavam sendo feitas ou já estão em funcionamento, mas e a gente está formalizando, consolidando elas com institutos, coleções, com programas dentro da UERJ, coleções especiais. A gente, para você ter uma ideia, só nas últimas 2 semanas consolidou 4 delas, né? E estamos fazendo parcerias também com outras editoras, tanto editoras universitárias como algumas editoras comerciais que se interessam por livros acadêmicos, né? Porque essa coisa, quando eu falo da missão da gente nos igualar, nos colocar em pé de igualdade com outras editoras universitárias, eu digo isso porque as editoras comerciais, na verdade, elas não têm muito interesse em textos acadêmicos, e quando tem, elas querem que o texto acadêmico seja muito, como eu posso dizer, transformado para atingir assim objetivos comerciais, simplificado muitas vezes. Então, cabe às editoras universitárias, eu acho, o papel de estar aberta para publicação de textos que não são necessariamente comerciais, mas que eventualmente possam sim ter interesse, atrair um público maior do que o público acadêmico. Então, acho que a universidade, a editora não deve estar fechada para esse tipo de livro, para esse tipo de público, muito pelo contrário. Acho que ela tem que ter um catálogo que publique coisas que sejam acadêmicas, assim, hardcore, para usar uma expressão hoje em dia muito utilizada, e até coisas que tenham um apelo para um público mais amplo, né? Claro, sempre tendo como base a ideia do trabalho universitário, da análise séria, ou seja, não é a coisa o objetivo puramente comercial, acho que não faz parte, né? Você poderia falar um pouco sobre a Biblioteca da Quarentena? A Biblioteca da Quarentena foi uma iniciativa, né, que se deu a partir de uma sugestão, eu não me lembro exatamente de quem, dentro da EduERJ. Eu não sei se foi a Silvia, se foi o Ricardo, se foi o Mauro, não lembro quem que sugeriu isso. Realmente não quero... Se tem alguns nomes, não quero fazer injustiça, porque eu não lembro. Mas não foi minha ideia, mas a primeira vez que me falaram isso, eu adorei, achei que a gente tinha que levar isso para frente. Foi uma ideia que veio de uma das pessoas que trabalham na EduERJ. E eu acho que ela tem assim, muitas virtudes, assim, entre elas a de proporcionar livros gratuitamente para qualquer pessoa que tiver acesso ao nosso site, no momento em que as pessoas estão passando por situações que para muitas pessoas são piores da vida delas, né? E é essa pandemia do Covid e as consequências que ela trouxe para a vida de cada um de nós. Então, acho que assim, esse papel de solidariedade da Biblioteca da Quarentena, e eu acho que teve muito sucesso nisso, porque assim, os nossos livros foram baixados, assim, vários passaram dos milhares de exemplares baixados. Essa ação da EduERJ foi uma ação assim, que mostrou um lado solidário que a instituição pública tem, que eu acho que cumpre muito bem o papel da instituição pública, né? Que, de novo, comparando com as operações comerciais, está muito além da ideia de você obter lucro, obter uma vantagem imediata. Não, a ideia é produzir bem público. Então, assim, eu acho que esse projeto é um projeto que, de cara, reconheceu um bem público que a gente poderia produzir, que estava à nossa mão, entendeu? Assim, para que pensar em vender livro no momento que as pessoas estão, muitas delas, passando por problemas econômicos e querendo assim meios de continuar, né, tendo uma vida social, mesmo quando você lê o livro é uma relação social também, né? Não é totalmente solipsístico, porque o livro
está lendo algo que foi escrito por outra pessoa, foi produzido por outras pessoas ainda, ou seja, tem todo um processo social de produção de um livro que ele vai parar na sua mão. E esse, por exemplo, você tem que ir num site da internet, baixar, se informar sobre isso. Então, por mais que seja ainda uma relação social bastante limitada em comparação ao que as pessoas têm na vida fora desse contexto da pandemia, né? Essa riqueza de você poder proporcionar às pessoas acesso ao nosso catálogo gratuitamente, eu acho que foi muito legal, muito legal. E, de quebra, eu acho que leva o nome da nossa universidade de novo para as pessoas, para a sociedade, mostra a função social da universidade, que é uma coisa importante, né? Não só para a EduERJ, mas como para a universidade como um todo. Como se reinventar nesse cenário tão pessimista para as editoras em geral? Eu acho o seguinte, a EduERJ, na verdade, está numa posição privilegiada nesse sentido, porque nós passamos por um momento, eu acho que de dinamização, a despeito da crise política e econômica que o país enfrenta, apesar dos problemas políticos e econômicos enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a UERJ passa por um momento muito bom, assim, com essa nova reitoria, com assim, de uma dinâmica nova, com as pessoas estão realmente motivadas em fazer um bom trabalho na UERJ. Eu encontrei um clima muito bom na EduERJ, eu acho que assim, o importante é realmente a motivação das pessoas que estão fazendo isso, e isso tem, né? Então, assim, a pandemia, obviamente, causa vários problemas de todo tipo de natureza para vários tipos de atividade humana. Agora, a gente até que tem uma certa sorte em relação a isso, porque os trabalhos que hoje em dia se faz numa editora são em grande medida na frente do computador. Então, assim, as pessoas que têm um computador, uma conexão de internet, são capazes de desempenhar em grande medida os trabalhos. A coisa presencial numa editora é menos importante do que na maioria das atividades humanas, né? Ou grande parte delas mesmo. Então, a gente está conseguindo trabalhar bastante, conseguindo fazer as coisas. É claro que há todo tipo de problema. A pandemia não é só essa coisa que está na frente do computador, tem que ter condições para fazer isso. E, às vezes, as pessoas em casa não têm condições perfeitas ou muito boas para trabalhar. Isso é uma realidade que atinge vários de nós de maneira diferente. Mas vai fazer o quê? Eu acho que tem que ter um pouco de humildade nessa hora, né? E olhar também para as outras pessoas que estão passando coisas piores que a gente. Eu acho que comparativamente tá bom para a nossa atividade, né? E assim, a gente pegou a editora no momento de ascensão dela, e a ideia é manter essa ascensão. Eu acho que vai ser possível, a despeito da pandemia, manter isso. Estou muito contente, na verdade. Agradeço a participação do nosso convidado, professor João Feres Júnior, diretor da editora da UERJ. O podcast da editora da UERJ fica por aqui. Não se esqueça de seguir a editora da UERJ nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo episódio.